meus amados filhos, hoje a primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, é um relato da aliança feita da parte de Deus para com os homens, depois da saída de Noé e de sua família da arca. Deus faz aliança com os homens. Deus manifesta a sua benevolência. Manifesta que Ele não quer o mal dos homens, mas que quer o seu bem. E que já não destruirá a terra de novo pela água. Deus usa-se de um belo sinal, um sinal usado no fim das guerras para representar a paz, o arco pendurado. O arco-íris, colocado entre as nuvens, o arco de Deus é sim o arco de um guerreiro, mas é um arco pendurado, um arco aposentado, colocado em desuso, o que significa que Deus já não voltará as suas flechas contra nós. Deus não quer guerra conosco, mas quer fazer as pazes com a humanidade. Deus faz aliança, e o seu arco pendurado no céu é sinal desta aliança. Ele faz aliança com Noé, aliança representada pelo arco. Faz aliança com Abraão, representada pela circuncisão. Faz aliança com Israel, representada pelo sábado. E na plenitude dos tempos, faz conosco, na cruz, a nova e eterna aliança, representada pelo corpo e sangue eucarísticos de nosso Senhor. De modo que o arco-íris, enquanto arco da aliança de Deus, aponta para a nova e eterna aliança, ele diz que a terra não será mais destruída pelas águas do dilúvio, mas que em vez disso, o mundo será salvo pelo dilúvio de sangue e água que devem correr do lado sacratíssimo de nosso Senhor. Deus é nosso amigo. A questão é saber se nós somos amigos de Deus ou se fazemos guerra contra Ele, em vez de fazer guerra contra os nossos verdadeiros inimigos, que são o demônio, o mundo e a carne. Na segunda leitura, de novo manifesta-se a bondade de Deus. São Pedro nos diz que em Cristo se nos deu a salvação, porque Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados. Os sacrifícios da antiga aliança eram repetidos muitas vezes, mas o sacrifício da nova e eterna aliança se deu uma vez para sempre na cruz, pelos nossos pecados. Cristo foi morto na carne, isto é, morto na sua humanidade. Separados foram o seu corpo e a sua alma, e entretanto, esteve sempre vivo no Espírito, porque a sua divindade esteve sempre unida ao seu corpo e unida à sua alma. E no Espírito, ele desceu à mansão dos mortos, para anunciar a redenção aos cativos, para anunciar o seu evangelho, a sua boa nova, a todos quantos no Antigo Testamento, desde Adão, foram marcados pela desobediência, assim como foram desobedientes os que presenciaram a construção da arca. Esta arca, diz-nos São Pedro, é o batismo pelo qual nós fomos salvos. Esta arca é também a igreja, na qual nós entramos pelo batismo. E assim, pelo batismo e pela igreja, sobrevivemos ao naufrágio do pecado e podemos chegar incólumes à terra segura e firme, que é o céu, a pátria prometida para os eleitos de Deus. Agora eu repito, Deus é nosso amigo. Ele nos deu o seu Filho. E nós somos amigos de Deus. Contra quem nós lutamos? Resistimos contra a vontade de Deus? Ou em vez disso, resistimos contra os nossos inimigos? Os nossos inimigos devem ser bem conhecidos por nós. Todo católico deve conhecê-los de cor, porque quem não conhece os seus inimigos não está apto para a guerra, vai perder, vai ser derrotado.
Os nossos inimigos são o demônio e depois, como invenção do demônio, o mundo e a carne. O demônio nós sabemos quem é, o anjo decaído, Satanás e os seus anjos. O mundo são as pessoas más e as estruturas inventadas pelo mal para nos seduzir e nos afastar de Deus. A carne é a nossa alma, voltada para o que é mundano, para o que é pecaminoso, para o que não agrada a Deus. E, entretanto, hoje no Evangelho, nosso Senhor nos ensina a vencer o mundo, a vencer a carne, a vencer o demônio. Entrando no deserto, nosso Senhor vence o mundo, porquanto se afasta do mundo e das suas seduções. Jejuando por 40 dias, ele vence a carne, com as suas insistências e os seus clamores. Dizendo não a Satanás, ele o derrota. E tudo isso por quê? Por nós. Cristo não precisava de nada disso. Cristo não precisava ser tentado, não precisava ir ao deserto e não precisava jejuar, mas quis fazê-lo por nós homens e para a nossa salvação. E, portanto, se nós desprezamos os exercícios anuais da Santa Quaresma, se nós não vivemos bem a nossa Quaresma, estamos desprezando a Quaresma de nosso Senhor, estamos fazendo pouco caso daqueles 40 dias que por nós Ele passou no deserto. Cristo nos ensinou a vencer. E venceu por nós. Na sua vitória está a nossa vitória. Ele não é somente o exemplo para nós, mas é também aquele que pode nos dar força. É por isso que, saindo Cristo do deserto, quando João já estava preso, isto é, quando já havia se calado a voz que convidava à conversão, nosso Senhor começa a convidar a conversão e a fé no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Isso significa que é preciso lutar, mas é preciso, acima de tudo, confiar em Deus que nos dá força. Nós, às vezes, somos muito medrosos, temos medo de muitas coisas, mas não temos medo das piores coisas, que são aquelas que podem nos levar para o inferno, que são aquelas que podem nos roubar e nos afastar de Deus. Muita gente tem medo do demônio por causa das firulas que ele pode fazer, por causa de aparições fantasmagóricas, de gritos, de assovios, de possessões, de escândalos, de esperneios que o demônio dá, e dá mesmo, raramente, mas ele o faz. E, entretanto, isso tudo só serve para fazer susto e medo, mas o maior ataque do demônio contra nós chama-se tentação. E contra este ataque nós devemos lutar todos os dias. Com este ataque nós convivemos todos os dias, muitas vezes sem percebê-lo. É esta a nossa grande luta, a luta contra as tentações. E na luta contra as tentações é preciso que atue o nosso esforço, mas é preciso que atue, acima de tudo, a graça de Deus. É por isso que nosso Senhor não diz apenas convertei-vos, mas também crede no Evangelho. Convertei-vos significa esforçai-vos contra as tentações, lutai, combatei, labutai, mas crede no Evangelho significa confiai em Deus e recebei dele a força para vencerdes. Porque a minha força é vossa força, a minha vitória no deserto é a vossa vitória. E aí a tentação, que em si mesma é um mal, na providência de Deus, torna-se um bem. Porque Deus não permite um mal, se dele não puder tirar um bem. Deus permite a tentação, porque ela se torna prova para os seus eleitos. Na tentação, os eleitos são provados. Na tentação se confirma a virtude daqueles que lutam e recebem de Deus a vitória. Que nós saibamos viver esta dupla realidade, o nosso esforço, a nossa batalha,
as nossas lutas, pelo jejum, pela oração, pela esmola. Mas saibamos, sobretudo, dizer a Deus. Saibamos, sobretudo, dizer a Deus: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E Ele que é forte, nos fará fortes no seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.